Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer nossa aula na matéria de Ciências da Natureza. Na página 183, está falando sobre o reflorestamento. O que é o reflorestamento? É um processo que envolve o plantio e manutenção da vegetação em áreas que tenham sido degradadas ou destruídas. As espécies escolhidas dependem da finalidade do plantio, que pode ser captado de gás carbônico e recuperação do ecossistema original, como mudas nativas, finalidade de comercial, como mudas de crescimento rápido, obtenção de alimentos contendo contenção de encostas. Então, na imagem aí, nós podemos observar que nós temos uma imagem que está falando sobre o desmatamento, né, onde está acontecendo o reflorestamento, nas margens do rio. E na outra imagem está mostrando o Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. É a maior área reflorestada urbana do país. Atualmente é considerado a unidade de conservação de projeto integral de ecossistema da Mata Atlântica. Esse Parque Nacional da Tijuca, ele foi criado em 6 de julho de 1960 e foi iniciado em 1861. Quem mandou fazer esse parque nacional foi Dom Pedro II. A destruição de grande parte da floresta original para a extração de madeira, produção de carvão e plantio de café causaram vários problemas ambientais graves, como a escassez de água no abastecimento do Rio de Janeiro. Então, naquela época, o Dom Pedro II, ele fez o quê? Ele autorizou o grande processo da desapropriação das fazendas de café e ordenou o replantio de mais de 100 mil mudas de árvores. Então, esse Parque Nacional da Tijuca, ele não foi feito assim, do nada, assim, tipo assim, é uma floresta que já existia, não. Ele foi feito por Dom Pedro II através de quê? Que aconteceu desmatamento. Então, estava tendo o quê? Muitas secas. Então, ele resolveu mandar fazer esse reflorestamento no Parque Nacional da Tijuca, que é aonde hoje ele é uma das unidades da conservação de proteção integral do ecossistema da Mata Atlântica, um dos mais atuais, né, que as pessoas consideram hoje. Aí na página 184, está falando assim, no exercício de aplicação. Leia o texto e responda ao que se pede. Em uma roda, discuta com seu colega, com o professor, os motivos que levam os animais silvestres a ocupar os centros urbanos. Qual a importância do reflorestamento para evitar esse tipo de problema? Então, o que nesse exercício 1 está pedindo? Para nós lermos, né, esse texto que está falando assim: cada vez mais as pessoas ao redor do mundo têm optado por viver em centros urbanos. Essa expansão das cidades e a degradação dos ambientes naturais estão aproximando os seres vivos aos convívios com os animais silvestres, que buscam habitats, alimentos e águas. Os animais silvestres estão ocupando as cidades principalmente porque seus habitats naturais foram invadidos e até mesmo destruídos pelos seres humanos. Os sanguis, por exemplo, passaram a habitar as florestas urbanas, parques e praças e várias cidades brasileiras com a perda da Mata Atlântica. Muitos animais, especialmente os de grande porte, vivem em áreas periféricas das cidades próximas ao que sobrou do ecossistemas originais, porém são cada vez mais atraídos para os centros, em razão, por exemplo, do acúmulo de restos de alimentos nas regiões. O que esse texto retrata? O texto retrata que os animais silvestres eles estão
a gente fala assim, ai, apareceu uma cobra na minha casa. Mas por quê? Porque nós moramos aonde eles eram para estar morando, entendeu? Então os seres humanos estão ocupando lugares que eram deles. Então eles ficam procurando lugares para eles se habitarem, né? Por isso que eles estão aparecendo nas cidades, né? Então, na número 2, pesquise em revistas e em jornais um exemplo de animais silvestres que foi ocupado na cidade. Complete o quadro. Vocês vão pesquisar animal, a cidade e o que aconteceu. Que animal foi esse que ocupou a cidade? Em qual cidade? E o que aconteceu, né? Aí vocês irão colocar aí, na número 2. Por exemplo, os filhotes de papagaio, né? Eles moram aqui no Pará, né? Tem muito deles. E muitos deles moram nas casas das pessoas, né? Não vivem soltos mais. Muitos deles se tornam animais de criação de estimação dentro de nossos lares, né? Aí vocês podem pesquisar e colocar aí. Aí tem a página 186 e 187, que eu creio que vocês já fizeram, que é para destacar o eixo A1 e colar os adesivos, né? Ilustrado aí a mata, a Mata Atlântica, a floresta. E na página 188 está falando sobre a reciclagem. É outra forma de contribuir com a conservação do ecossistema e evitar o desmatamento, né? Então, por exemplo, as indústrias fazem reaproveitamento de papel que vai para o lixo, evitando a derrubada das árvores para a extração de madeira e para a fabricação de papel. Então, hoje nós podemos observar que nossos lixos, eles devem ser cada um separado no seu devido lugar, porque tem uns que ainda servem para quê? Para reciclar, como o papel, o plástico, o vidro, o metal, né? E também temos os resíduos de alimentos também que servem para quê? Para fazer adubo, né? Então aí na página 190 tá pedindo para vocês pintar tipo de lixos da cor corretamente à lixeira, em que deve ser destacado. Vocês vão pintar a sacola de papel, os restos de alimentos, cada um com a cor certa, né? Cada um o azul, o papel, o vermelho, o plástico, o verde, o vidro, o amarelo, o metal e o marrom, o resto de alimentos. E na número 2 está pedindo assim, observe a imagem, com base na foto, discuta com o colega e com o professor a importância de separarmos corretamente o lixo de reciclagem. Qual a importância? Porque devido nós separar, né, o nosso lixo, vai facilitar para os garis colocar cada um no seu devido lugar. Agora, geralmente, nós juntamos tudo, resíduo de alimento, com vidro, com papel, e colocamos tudo numa sacola só e jogamos lá para o carro do lixo coletor passar e levar, né? Então, aí dificulta mais as pessoas recolherem aqueles materiais que ainda servem para reciclagem, né? Ative sua memória na número 3. Imagine que o seu quarto há 3 objetos que serão descartados. Uma revista velha, uma garrafinha plástica de suco vazia e uma tampinha metálica de garrafa. Você deve separar esses objetos e colocá-los na lixeira de que cor? Aí vocês vão colocar aí, marcar aonde deve colocar cada um no seu devido lugar. No 192, vocês irão fazer assim. Você cuida bem do meio ambiente? Marque a resposta e confira o resultado. Depois de acampar com os colegas, você joga todo o lixo no gramado, coloca o lixo em um cantinho qualquer, recolhe o lixo e leva até o local apropriado para a sua coleta. Como você cuida dos seus cadernos? Nunca se preocupou com eles? Arranca algumas páginas para fazer rascunho e escrever bilhetinhos para os colegas? Gasta apenas as folhas necessárias.
Quando faz piquenique com a família, você não se preocupa com nada, apenas aproveita o momento. Alguém arruma tudo para você, você ajuda a organizar o local antes de deixar tudo limpo, depois recolhendo o resto de alimentos e papéis sujos. Você participa das campanhas de reciclagem da sua escola? Nossa, como eu queria nós estivéssemos juntos, essa aula seria bem prazerosa, nós iríamos fazer um trabalho bem legal. Não costuma levar nada para não ter trabalho, somente quando se lembra, faz coleta com os vizinhos e parentes e leva revistas e latinhas e etc. O que você faz com as embalagens de biscoito e de salgadinhos depois de comê-los no carro? Joga pela janela, não presta atenção nesse detalhe, mas não sabe o que deveria fazer ou guarda para depois jogá-las no lixo. Então, cada resposta vale 1 ponto e a resposta B, A vale 1 ponto, a resposta B 2 pontos e a C vale 3 pontos. Some os pontos e descubra se você realmente está ajudando a cuidar do meio ambiente. Faça um desenho e represente o seu rosto no cada correspondente da sua pontuação. Depois eu quero ver a foto, viu? Da página 193, qual foi a resposta de vocês. Então, nossa aula vai ficar por aí. E eu vou prosseguir. Amanhã é feriado, né? 1º de maio, Dia do Trabalhador. E segunda-feira em diante nós iremos continuar.